Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim finalmente falar sobre Através de mi ventana, ou mais conhecido aí no Brasil como Através da Minha Janela, o novo filme sensuelen da Netflix, que estreou aí no comecinho do mês. Vim contar o que eu achei desse livro, do livro e do filme, considerando aí que eu tenho opiniões um pouquinho fortes, já tem alguns vídeos falando sobre After aqui no canal, que foi muito comparado com esse filme, e vim contar o que eu acho de uma obra, o que eu acho da outra, e comparar também o filme com a série. Mas, sem mais enrolação, se você não for por aqui, não deixa de curtir esse vídeo, me ajuda pra caramba. Se você tem alguma amiga que tá em dúvida entre assistir esse filme ou não, ou se quer ler o livro, inclusive o livro tá chegando agora aí no Brasil pra vocês lerem. Enfim, sem mais blá blá blá, roda essa vinheta. Comecinho de fevereiro chegou e com ele Através da Minha Janela, um filme tão aguardado pela galerinha aí da Netflix. Fãs de After ficaram enlouquecidos com Através da Minha Janela. A produção, que é uma adaptação do livro da Ariana Godoy, uma autora aí de livros em espanhol, se eu não me engano ela é espanhola, eu ia falar uma autora meio espanhola, mas enfim, não sei se ela é espanhola, mas ela faz conteúdos aí, livros em espanhol. O livro que fez sucesso pra caramba no Wattpad, era uma fanfic, né, veio do Wattpad, e consequentemente aí acabou ganhando uma adaptação pela Netflix. Os fãs de After, que tem ali um tema muito parecido, um gênero muito parecido, essa coisa mais teen, mais hot, ficou assim enlouquecido, amou Através da Minha Janela. E eu assisti, porém, antes de eu assistir eu fui esperta e li o livro. Inclusive foi a minha primeira leitura em castelhano, foi o primeiro livro em espanhol que eu li. Então eu vim contar pra vocês as diferenças do livro, do filme, o que eu achei, se eu gostei, se eu não gostei. Vamos começar falando sobre algumas coisas que podem ser polêmicas e a gente já pode tirar isso de em cima falando de uma vez. Primeira coisa que eu achei muito polêmica no filme, não vou entrar em detalhes entre a relação tóxica, por assim dizer. Considerando uma pessoa que assistiu After, eu acho que eu não considero a relação deles tão tóxica assim, sabe? Não sei, eu acho que eles têm os problemas deles, eu acho que o Ares em muitos momentos ele é arrogante, ele tem todo aquele passado, aquela coisa bem clichê de ter um passado que faz ele ser como ele é. Mas assim, não é 100% legal e ainda mais no livro também é bem pesado, mas a gente tem que ver que é uma fanfic que já tem um tempo e que ela também foi escrita aí no Wattpad. A gente já não tem grandes coisas tão positivas vindas aí do Wattpad. Normalmente é mais esse tipo de coisa mesmo, esses relacionamentos mais abusivos e tal, que acaba o mocinho se regenerando por conta da mocinha. Não tem como não comparar com After, vi muitas pessoas comparando os dois e justamente pela temática. É muito difícil você separar os dois. Então vou ter que também ficar citando After, embora uma obra é uma obra, outra coisa é outra coisa. Considerando que também After era uma fanfic de Wattpad que se tornou aí uma adaptação cinematográfica. Aqui no caso de Através da Minha Janela, a gente vai conhecer a história de uma protagonista que vive com a mãe, ela vive em um apartamentinho simples e a dinâmica, assim, estrutural, assim, do bairro dela é um pouquinho estranha. Porque os irmãos Hidalgo, que são aí o Ares, Artemis e Apolo, são vizinhos delas, eles são vizinhos há muitos anos, desde que eles eram pequenininhos, desde que ela era pequenininha. É meio estranha essa construção de universo da autora, porque ela mora num prédio, e esse prédio é de frente pra essa casa, que é uma mansão, e ela é pobre, e ela vive, tipo, no subúrbio. Então, não sei se faz muito sentido, porque em alguns momentos, no livro, fica meio confuso, porque ela fala, eu estou vendo o pátio deles da minha janela, e da janela dela, mais pra frente do pátio, ela vê a janela do quarto do Ares, que é o boyzinho que ela stalkeia. Então, não entendo muito bem essa construção, assim, tento entender, porém, não sei. Mas enfim, deixando isso de lado, mais uma vez, é uma obra que você tem que deixar certas coisas de lado pra você conseguir aproveitar. Eu vou te falar que eu curti bastante o filme. Aqui a gente vai ter uma protagonista que, como eu disse, ela vive com a mãe, ela tem essa proximidade aí com essa casa dos Hidalgos e em determinado momento ela descobre que o vizinho Ares tá usando aí o Wi-Fi dela. E é até meio engraçado porque no começo do livro é exatamente igual o começo do filme, que é ela falando, é muito engraçado como tudo começou com a senha do Wi-Fi, que é uma coisa assim que todo mundo usa e que tipo, é tão bobo, né? Começou com a senha do Wi-Fi, que puta merda, sabe? E mais pra frente do livro, inclusive esse vídeo tem muitos spoilers, tá? Então se você, enfim, alerta spoiler, spoiler, spoiler. Se você ainda não percebeu, vai ter muito spoiler aqui neste vídeo. Em determinado momento aí do filme, o Ares, igual como que no livro, ele também conta pra ela que ele já
roubou o Wi-Fi dela de propósito pra tentar conversar com ela. O que é uma coisa que tanto no livro quanto no filme eu achei meio sem sentido. No livro, ele, em vários momentos, em conversas com amigos, com familiares, com algumas, com ela mesmo, a gente percebe que ele nem ligava pra ela, ele achava ela desinteressante, e depois de que eles se conheceram que ele começou a se interessar por ela. Então esse plot no final dele falar que gosta, que ele fez de propósito, sei lá, pra mim não funciona nem no livro e nem no filme, mas enfim. Então a gente vai conhecer o Ares Hidalgo, que ele é aí um dos filhos da família Hidalgo, o filho do meio. E ele tem outros dois irmãos, que inclusive as sequências de livros são sobre o Artemis e sobre o Apolo, então é uma trilogia, porém cada um conta a história de um irmão. E o Ares, que é esse primeiro aqui, nosso primeiro protagonista, ele é um cara que ele vem de uma família que aqui a gente vai ter a primeira grande diferença entre o filme e o livro. No livro, o Ares ele tem um passado e, sobretudo, o passado dele é muito importante porque ele vem de uma família que não tem amor, acho que a gente pode dizer assim. Ele, desde muito cedo, viu a mãe traindo o pai e viu as consequências que aquilo gerou no pai. Então, diferente do filme, que a gente tem um pai super arrogante, um pai que não pensa tanto nos filhos, um pai que quer do jeito que quer que ser, que ele esteja ali na empresa e tal. Empresa essa que, inclusive, não temos no livro. Não existe a Alpha 3, essa empresa que eles criaram no filme. Eu entendo porque eles fizeram isso, pra poder ficar mais explícito, mais explicativo, pra ser mais fácil de entender, não ter tanto background quanto a gente tem no livro, que demora muito mais pra se explicar. É um livro, se eu não me engano, de 500 páginas, então ele tem mais tempinho ali pra narrar esse tipo de coisa, e que no filme eles quiseram fazer de uma forma mais rápida. Mas a Alpha 3 não existe no livro, existe a empresa, existe essa coisa que o pai quer, que de fato eles sigam na carreira, e ele faz uma certa pressão, mas não é uma pressão tão grande igual é no filme. E o principal caso desse passado do Ares é que ele viu, então, como eu disse, a mãe traindo o pai muito cedo, o pai teve o coração destruído muito cedo pela mãe, eles não têm uma relação de afeto, e também tem toda uma coisa muito importante no valor do livro, que a gente não vê tanto aqui no filme, a história dele com o avô. O avô é muito importante, o avô é uma figura muito importante na família deles, porque o avô tá passando por um momento muito debilitado da saúde. E esse relacionamento com o avô é muito importante no relacionamento dele com a Raquel, porque o avô tá internado, e é um momento em que finalmente a Raquel percebe que ele gosta dela, quando ele leva ela pra ver o avô que tá internado, que é um assunto muito pessoal, e é quando ele começa de fato a se abrir 100% pra ela. Uma coisa que eu gosto do filme é que ele fica meio de quatro por ela bastante rápido até. No livro, a gente tem muitos momentos que eu achei que iriam haver aqui no filme, em que a Raquel fica muito insegura. Então o Ares, ele é um boy um pouquinho mais, que fica com todo mundo, e tem certas cenas que tem no livro, por exemplo, a cena do Eu Nunca, tem, porém não é exatamente igual, né? As perguntas são diferentes, a única pergunta igual é aquela do eu já fiquei com alguém desse círculo. Mas isso é muito mais tenso no livro, porque no livro a gente tem dois personagens, tem um amigo do Ares, que fica ali meio que dando em cima, não diretamente assim da Raquel, mas que é um interesse ali que ela quer fazer ciúmes. Tem uma cena super legal em que ela dança ali pra ele, o Ares fica fulo da vida, que é muito boa. E tem também uma outra personagem que ela é uma amiga assim de infância do Ares, que conhece muito do passado dele e que faz muito ciúme pra Raquel. E é muito legal essa personagem, eu achei que haveria ela aqui no filme, porque ela é uma personagem que, por mais que ela conheça o passado dele, por mais que ela já tenha ficado com ele, ela seja apaixonada de verdade pelo Ares, ela é uma personagem que ela é muito legal, ela é muito simpática, ela é muito querida. Então eu queria que tivesse essa personagem, mas eu entendo que é um filme, então eles têm que cortar bastante coisa. Mas ainda assim, sei lá, meu coração sentiu um pouquinho de falta. E dada que algumas coisas foram alteradas, a gente tem algumas cenas também que são um pouco diferentes. Lá na primeira cena do filme, que é uma das primeiras cenas também do livro, a cena do cemitério, em que eles têm aquele primeiro grande contato, em que, como a gente sabe, a Raquel, ela é uma stalker, ela vive stalkeando o Ares, desde pequena ela gosta dele. A tal fatídica senha do Wi-Fi é o nome dele, e a senha é um pouco diferente, né, no livro e no filme, porque no livro, se eu não me engano, é Ares, amor da minha vida, e aqui no filme eles fizeram Ares, deus grego, que eu acho que faz um pouquinho mais sentido, e eles fizeram esse sentido, tipo, o E ser um 3, sabe, essa coisa pra não ficar tão explícito o nome da senha do Wi-Fi, e eu gostei dessas mudanças aí que eles fizeram no filme. Embora essa história do bruxa seja parecido, a história do deus grego, o apelido, não é tão parecida no livro. No livro esse apelido ele surge justamente porque ele fica chamando ela de bruxa, de bruxa, de bruxa, e aí ela fala assim, e você é o quê? O deus grego? E ela acaba se arrependendo e tal, mas fica esse apelido aí de deus grego, é um pouquinho diferente. Ela já não começa chamando ele assim. Mas enfim, são detalhes que eu ia falando da cena do cemitério, que aquela cena é super
caliente no livro. Então é uma cena em que ele começa a beijar ela, ele oferece, né, pra beijar. Ela fala, eu vou beijar uma parte do seu corpo, igual é no filme. No filme, dá um pouco de ranço do Ares, dá um certo ódio. Fala assim, o que você tá pensando da vida? No livro é um pouquinho mais bem feito, sabe? Faz mais sentido. Dá pra ver todo o desejo da Raquel, a Raquel tentando fingir que é boazuda pra ele, enfim. Tem todo um clima ali no livro, então faz o seu sentido. Já no filme, pra mim, deixou muito a desejar. Embora eu tenha gostado do filme, eu esteja falando aqui que falta algumas coisas, gostei de algumas mudanças que foram feitas, eu vou ter que falar essas diferenças que pra mim são importantes. Algumas não são tanto assim. Por exemplo, no filme a relação da Raquel com a mãe é um pouco diferente do livro. No livro, a mãe da Raquel, ela é uma enfermeira, bem diferente do que ela é aqui no filme, em que ela é garçonete. Ela é uma enfermeira, então ela tem muitos turnos no hospital. Isso faz com que ela esteja muito ausente à noite. Então, dia sim, dia não, ela tem que fazer plantão duplo no hospital. Então ela acaba podendo passar a noite fora, fazendo as coisas sem que a mãe saiba. E também a mãe dela é muito rígida. Aqui no livro a gente vê a Raquel mais velha. O que faz sentido, já que no livro, se eu não me engano, ela tem 19 anos. Eu acho que aqui no filme ela deve ter uns 20 e pouquinho. E faz certo sentido pra temática do filme. Eu acho que essa mudança pra mim é muito importante, porque eu tô cansada de livros de adolescentes de 16, 17, 18 anos. E que são feitas assim, tipo, sei lá, o bagulho é quase sadomasoquismo. E aí é tudo normal, tá tudo bem, sabe? Eu não gosto tanto disso, eu acho que cada coisa tem sua idade. Então eu gosto dessa ideia dela ser uma protagonista um pouco mais velha. E falando da protagonista, a Raquel, a atriz que interpreta a Raquel, a Clara, ela é linda demais, gente. Eu não conseguia prestar atenção no filme, que eu só ficava olhando pra essa mulher, as pernas dela, o corpo, o rosto, o cabelo. A menina é perfeita, linda demais. Enfim, tinha que fazer esse adendo em algum momento. Eu até fiz uma anotação aqui, ó. Clara, linda demais. Enfim, voltando a falar sobre a relação das duas, é um pouco diferente então, porque, como eu disse, ela é enfermeira, ela tá longe da filha em vários momentos. Tem uma cena em que ela descobre que a filha perdeu a virgindade, que é uma cena muito importante no livro. Porque é quando a mãe dela perde a confiança na Raquel, ela dá um tapa na Raquel. Então a Raquel percebe o quanto ela tá fazendo papel de trouxa, correndo atrás de um cara que só esculhamba ela, só esculacha ela em vários momentos. A narrativa do livro, ela tem aquele mesma coisa do After. Então assim, acaba um capítulo sempre com meu Deus, e aí começa outro capítulo e tal, e acaba meu Deus, sempre acontecendo alguma coisa, que é o típico coisa de Wattpad, né? O Wattpad normalmente é assim, como eles lançam, normalmente você lança um capítulo por semana, um capítulo a tantos dias, você precisa sempre estar mantendo ali o leitor. Então isso é uma coisa bem comum, a gente viu isso em 50 Tons de Cinza, sobretudo em After, e agora a gente tá vendo aí através da minha janela. E, cara, sei lá, isso não me incomoda. Eu acho que em vários momentos poderia me incomodar, mas não me incomoda. Então, no livro eu achei bem ok. Já no filme, eu acho que ou o filme tinha que ser uma narrativa mais lenta, porque pra mim ficou um pouco confuso certas coisas. Então, de repente, ela já conhece o cara e tal, e já tá tudo ali, tananã e nananã, e a história, o passado deles fica meio confuso. Mais pra frente, a gente tem uma história que é introduzida sobre o pai da Raquel, que não existe no livro. Essa história é totalmente... Pra mim, nem sei por que eles colocaram, sendo sincera, pra mim não faz sentido nenhum essa história ser jogada no meio do filme. Ah, seu pai era um covarde, não sei o que, não sei o que lá, ele nunca publicou esse livro. E que livro é esse, sabe? Não existe isso no livro, não existe essa história do pai. O pai mal é citado, eu acho que se ele é citado uma vez ou outra, é muito assim, o pai dela eles nem falam sobre isso. E aí no livro a gente também tem o Yoshi. A gente tem o Yoshi aqui no filme, mas ele é um pouco mais importante no livro. No livro a gente tem dois personagens. Tem um que eu não vou lembrar o nome aqui agora, e tem o Yoshi. Sumiu o nome dele aqui. Mas tem esse boyzinho que ele é um amigo da Raquel, que é apaixonado por ela. E assim, todo mundo leva na brincadeira, porque ele fica falando, um dia eu vou casar com você, um dia eu vou casar com você. E a gente tem o Yoshi, que é o melhor amigo dela, que é um cara super tímido, que eles se conhecem há muito tempo. E que ao longo do livro ele se declara pra ela e tem toda uma relação super tensa. No livro ela fica com ele algumas vezes, quando o Ares tá fazendo ela meio de trouxa. E eu acho isso muito legal no livro, porque mostra ela mais empoderada. Ela tipo assim, beleza, ele vai ficar com outras pessoas, eu vou ficar também. E não é só por birrinha, ela realmente gosta de ter ficado com ele, mas ela percebe que ela gosta mais do Ares. E no filme, eles tornaram esses dois personagens um personagem só. Esse amigo que é apaixonado por ela, que todo mundo leva na brincadeira, que é meio bobinho, e esse personagem do Yoshi eles transformaram numa coisa só. Eu não acho isso um grande problema, desde que eles fizeram o Yoshi ser um pouco
trouxa no filme, né? No filme ele briga com o Ares, isso nunca acontece no livro, essa briga direta ali. Eu gostei muito daquela cena deles dançando, achei bem divertida, achei que não tem no livro, mas que faz todo sentido. Seria, dentro da narrativa do livro, faria muito sentido a ver. Gostei muito da interação de todos os personagens, de todos os atores, eu achei que ficaram muito legais pros papéis. Inclusive essa substituição que eu falei de 2 personagens virarem um só, que é o Yoshi. Eu gostaria que tivesse um pouquinho mais da história do Yoshi do livro, que é aquela história dele se apaixonar por ela. E isso é muito importante, não é só pra ficar jogado na história, mas porque em determinado momento, como eu disse, a mãe dela é muito rígida e tal. Em determinado momento, ele se declara pra ela e ele descobre que ela transou e perdeu a virgindade com o Ares. E como ela tá sofrendo muito e tal, ele acha, juntando um pouco, né, do ego ferido, ele acha que é legal contar pra mãe dela. Então ela chega em casa e é nesse momento que a mãe dela descobre tudo isso, todo esse passado, todas essas coisas que ela anda fazendo, essas festas que ela anda indo. E essa traição é muito importante na história da Raquel. Esse fato do Yoshi, que era o melhor amigo dela, e contar isso pra mãe dela por recalque, e também, mesmo que ele se preocupe, mas também mais por recalque, depois eles reconstruírem essa amizade é muito importante. Então eu acho que poderia haver isso, mas eu entendo porque que eles fizeram esses 2 personagens virarem um só. Acho que faz sentido, mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais profundo e um pouquinho menos bobo. Não sei se eu me faço entender, mas eu gostaria que tivesse um pouquinho mais disso. Sobre os irmãos do Ares, o Apolo e o Artemis. A gente sabe que são 3 livros, então o segundo livro é sobre o Artemis e o terceiro livro é sobre o Apolo. Muita coisa do segundo e do terceiro livro já foram introduzido aqui no primeiro filme, e eu achei isso muito legal, porque pra mim já tava muito claro que eles estavam só esperando a aceitação do público, ver como seria a aclamação aí do filme, que foi muito positiva, pra confirmar o segundo e o terceiro filme. Porque pra mim no primeiro filme, é claro que se você não lê o livro, pra você não vai ficar tão óbvio, mas já deixou bem claro que eles queriam continuar um pouco a história. Porque não teria por que eles darem tanta atenção pro Artemis e pra Cláudia, que é a empregada, a relação deles, se eles não fossem fazer isso num próximo filme, não fosse trazer mais dessa história. Então eles deram ali esse gancho, deixou o gancho também da melhor amiga da Raquel e do Apolo, que eles têm uma relação no livro também, uma relação que é um pouquinho problemática, porque ele é um pouquinho mais novo, se eu não me engano no livro ele tem 17 anos e ela tem 19, então ela se sente sei lá, ela tenta não gostar dele, e no filme eu acho que até passa um pouco rápido demais. Eu adoro o lacre que ela tem, sabe? Ela é uma personagem, assim, muito empoderada, muito... que usa roupa curta e que não tá nem aí. E no filme eles fizeram uma maneira de representar ela com bastante maquiagens diferentes e bonitas, e eu gostei demais, achei bem legal. Algumas mudanças na história deles também houveram ali, mas eu posso me contar o que eu acho, algumas teorias aí pro segundo, terceiro filme, dependendo se vocês gostarem desse vídeo, deixa aqui nos comentários se vocês quiserem. Recentemente saiu agora, foi publicado, se eu não me engano, essa semana, pela Intrínseca, o livro Através da Minha Janela. Então depois do lançamento do filme, houve aí esse lançamento do livro. Eu não sei se já tá disponível pra todo mundo, se tá em pré-venda, sinceramente eu não sei, mas eu sei que saiu aí pela Intrínseca o livro da Ariana Godoy. Então você já consegue ler em português. Eu li em espanhol e eu vou ficar falando isso toda hora porque eu achei muito chique. Eu leio em espanhol, já tô há 3 anos morando fora do Brasil e é a primeira vez que eu me arrisco a ler aqui na língua, né, no espanhol. Então, sei lá, vou ficar falando pra todo mundo que eu li em espanhol. Mas enfim, agora falando sério, eu li esse livro e gostei bastante da narrativa dele. Não dei um 5 estrelas, eu sempre dou nota aí pros livros, mas não foi um 5 estrelas pra mim, porque tem algumas problemáticas ali no meio do livro, me dá um pouquinho de raiva, mas eu gosto que no final a gente tem, assim como no filme, uma superação. Então a gente tem um personagem melhor, sabe? O Ares, ele quer ser médico, tanto no filme quanto no livro isso existe, embora seja totalmente diferente, no livro seja muito mais bem explicado, desde o primeiro encontro deles, eles já falam sobre isso. Já no filme, não. No filme fica meio confuso, fica meio largado e tal. Mas enfim, essa história também rola aí no livro. Só o último adendo que eu queria fazer antes da gente finalizar esse vídeo, que tá ficando gigantesco, é sobre a tão polêmica cena em que o Ares e ela começam a ter um lelelê ali na cama, junto com o Apolo. Existe essa cena no livro, ela é uma das primeiras cenas entre os 2 personagens, mas ela não é exatamente como é no filme. E o filme me deixou um pouco horrorizada, pra falar a verdade. Eu achei muito bizarro aquela cena deles na cama, o irmão deles colado ali e eles... sabe? Achei muito bizarro. Não tem como não ser bizarro. É bizarríssimo. No livro, a gente tem essa cena, mas a Raquel, ela fala muito, deixa muito claro que eles estão na beiradinha da cama e que ela fala que ela fica muito contente de ter uma cama queen,
porque o Apollo tá tão bêbado que tá caindo na outra ponta, então tem um grande espaço entre eles. E aí quando começa a rolar algo ali, o Ares já para e, enfim, vai embora. O Ares não passa a noite ali. O Ares no filme ele já tá de 4 por ela logo no começo, né? Embora ele tente lutar contra isso, tem aquela coisa do restaurante que ele vai trabalhar lá com ela e tal. Embora exista isso no livro, é bem no finalzinho do livro. E no livro ela trabalha no McDonald's, mas eu entendo porque que eles tiraram isso no filme. Mas no livro ela trabalha no McDonald's. Então eu entendo essas mudanças, mas eu não entendo por que eles não mudaram essa cena da cama. Pra mim é muito bizarra aquela cena. E tem aquela coisa assim dos irmãos segurando a mão, que eu também achei muito bizarro. Ele ali com ela e segurando a mão do irmão. Achei bizarro pra cacete. Muito, muito, muito bizarro. Então eu acho que foi de mau tom. Mudaram tanta coisa do livro pro filme que eu acho que isso daqui, já que não tava funcionando no enquadramento da câmera, tirasse, sabe? Porque parece que eles estão numa caminha de solteiro. E no livro, ela explica justamente o contrário, que eles estão muito distantes. Então, assim, eu achei bizarro, não entendi por que não tiraram. Fizessem sem o irmão ali, ou fizessem o irmão dormir no chão, ou eles fossem pro chão, qualquer coisa. Eu achei de muito mau tom. Então essa cena eu queria falar. Pra finalizar, como eu disse, só o último adendo, assim, tem vários pontinhos. Eu enrolei muito pra trazer esse vídeo aqui, justamente porque eu tenho uma opinião muito forte sobre os filmes de After. E eu fiquei com medo de não me saber explicar o que eu sinto em relação a After comparando com Através da Minha Janela. Eu fiquei muito preocupada de, tipo, as pessoas pensarem, cara, que hipócrita, né? Você fala tão mal de After e tá aí falando bem de Através da Minha Janela. Eu acho que um dos pontos principais e primordiais pra eu gostar desse filme, desse livro, e não gostar do livro de After, dos filmes de After, é o protagonista. O Ares, ele é um personagem, como eu disse, ele tá em constante evolução. E ele não é um personagem violento. Então a gente vê em After o Hardin sempre muito violento, sempre xingando, sempre tacando coisa, bêbado e pá, e tal, e tal, e tal. E o Ares não. O Ares, ele é um personagem que ele é meio... Ele tem todos esses problemas, esses passados, assim como o Hardin, mas ele não é violento, ele não é alcoólatra, ele não vai pra cima de ninguém, ele não, sabe, faz escândalo, faz... É tudo que rola em After. Então eu acho que isso é primordial pra mim. Eu recentemente, tipo essa noite, eu terminei de ler Belo Desastre. E eu levei anos pra ler esse livro. Eu não sabia o que acontecia na história, não sabia de nada. E pra mim é outro exemplo que eu posso citar aqui. Inclusive vai ter vídeo no canal falando sobre Belo Desastre. E aí sim vocês vão ver falar mal de um protagonista. Se eu já tiver soltado esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards e aqui na descrição. Nesse livro a gente tem um protagonista tóxico, péssimo, abusivo, horrível, terrível. E por isso que eu odiei tanto esse livro. Mas como eu disse, eu vou falar mais no próximo vídeo. Mas o Travis, que é esse protagonista, ele é violento, ele é alcoólatra. Ele não só é violento, como ele também é lutador. Ele tem uma boca afiada, ele é possessivo, ele é terrível, ele é terrível. E aqui o Ares eu não vejo ele assim. Eu ainda não li os outros 2 livros do Artemis e do Apollo. Pretendo lê-los antes de lançarem aí os próximos 2 filmes da Netflix, porque sim, os filmes foram renovados, a gente vai ter um segundo e um terceiro filme de Através da Minha Janela. Então a gente tem o primeiro livro, que é o Através da Minha Janela, o segundo que é Através de Você, que eu acho que é Através de Ti, que eu acho que vai ficar Através de Você, e o terceiro que é Através de la Lluvia, que seria Através da Chuva. Aí eu não sei se eles vão manter esse título aí. Então pela ordem seria Ares, Artemis e Apollo. E aí eu pretendo ler esses livros e volto para dar um feedback pra vocês, se vocês quiserem. Então não deixe de comentar se vocês assistiram o filme, se vocês pretendem assistir, o que vocês acharam aqui dos meus comentários, se vocês querem mais vídeos desse tipo, e se vocês querem que eu volte aqui falando de Através da Minha Janela com comparações, falando um pouquinho mais do livro e do filme, enfim, e talvez aí dos próximos, do segundo e do terceiro volume, deixa aqui nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, que é muito importante, e se inscrever no canal, que também é importante pra caramba. E é isso, um beijo, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo.